Campanha eleitoral em andamento, propaganda de rádio e TV com veiculações desde o dia 31 e muitas coisas que estão por acontecer até o dia 7 de outubro, quando acontece o primeiro turno das eleições gerais deste ano. Neste processo, Ministério Público e Justiça Eleitoral têm papéis distintos e fundamentais para que a eleição transcorra dentro da mais absoluta ordem democrática. Por isso que o Estúdio 4 recebe esta semana a juíza Ana Paula Caymmi e o promotor Mário Guadanin, dois membros do Judiciário e do Ministério Público. Aliás, tem mais e a gente vai esclarecer aqui. Bom, começo com a doutora Ana Paula perguntando qual é o papel da Justiça Eleitoral neste processo eleitoral. A Justiça Eleitoral ela é dividida em 3 estágios. O TSE, que centraliza as eleições gerais para presidente da República, os TREs, que são responsáveis pela realização das eleições para o governo do Estado e as proporcionais das Assembleias Legislativas, e as zonas eleitorais nessa eleição são responsáveis pela organização administrativa e pela fiscalização da propaganda de rua nas zonas eleitorais. Qual é a estrutura da Justiça Eleitoral de Passo Fundo hoje? Nós temos 2 zonas eleitorais, a 33ª zona e a 128, são 2 cartórios, com servidores do TRE e também com alguns servidores requisitados que prestam apoio na realização dos trabalhos. São 2 juízes titulares, então, atuando? Sim, atualmente são 2 juízas titulares, eu na 33ª e a doutora Ana Cristina Frigueto Crossi na 128. O que compete a cada uma das juízas? Nessas eleições, a 33ª zona ficou responsável pela coordenação dos trabalhos, então a central de atendimento ao eleitor é responsabilidade da 33ª zona, e também a responsabilidade pela coordenação geral das eleições. Também dividimos o trabalho, porque a 33ª é responsável pela propaganda, fiscalização, poder de polícia da propaganda de rua, e a 128 é responsável pela prestação de contas dos diretórios municipais, que é uma novidade dessa eleição. E aí tudo se concentra no cartório eleitoral de Passo Fundo. As 2 zonas estão ali, não é? Sim. Para qualquer informação, para qualquer dúvida, é só chegar ali. No mesmo prédio, nós concentramos as 2 zonas eleitorais e a central de atendimento ao eleitor. Doutor Mário Guadanin, agora o Ministério Público. Qual é o papel do Ministério Público nesse processo? Cabe ao Ministério Público zelar pelo fiel cumprimento da Constituição Federal e da legislação eleitoral. Então, o Ministério Público Eleitoral acompanha e fiscaliza desde o registro das candidaturas, a propaganda eleitoral em geral, a arrecadação e gastos de recursos, até o acompanhamento e a fiscalização da votação no dia da eleição, e depois a diplomação. Todos esses passos são acompanhados. O Ministério Público, em caso de verificar algum tipo de irregularidade, então pede as providências cabíveis, seja para a juíza eleitoral em Passo Fundo ou encaminha para o Procurador Regional Eleitoral, que atua junto ao Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre, ou mesmo ao Procurador-Geral Eleitoral em Brasília, que atua perante o Tribunal Superior Eleitoral. E, além disso, como sempre, o Ministério Público Eleitoral é o titular da ação penal eleitoral, de forma que investiga ou determina a investigação através do inquérito para a Polícia Federal e depois faz eventual acusação nos processos penais. Também são 2 promotores em Passo Fundo, o senhor e mais quem? Exatamente. Nós somos 2 promotores, eu que atuo perante a Zona Eleitoral 128 e o Dr. Diego Lima, junto à Zona Eleitoral 33, a 33ª. Tá? Bom, agora a gente tem eleições municipais e eleições gerais. E tem uma diferença, não é? Tem uma diferença na atuação do Ministério Público e da Justiça, mas qual é a diferença básica aí que a gente pode destacar para os nossos telespectadores? A principal função da Justiça Eleitoral nas eleições é, o primeiro passo, colher o registro das candidaturas dos candidatos.
depois do registro das candidaturas, é fazer a fiscalização da campanha eleitoral e a organização das eleições e, por fim, diplomar os candidatos, os eleitos, apurar o resultado e diplomar os eleitos. Numa eleição municipal, a zona eleitoral é responsável por todo esse processo. Ela recebe o registro das candidaturas, analisa os registros e as eventuais impugnações, autorizando que os candidatos, os pré-candidatos se tornem candidatos. Ela fiscaliza toda a propaganda eleitoral, a zona eleitoral fiscaliza toda a prestação de contas, todos os gastos de campanha, e é a zona eleitoral que faz a apuração, que é homologada depois nos TREs, e faz a diplomação dos candidatos, ou seja, dá o diploma para que eles possam depois tomar posse no dia 1º de janeiro. Esse trabalho, que nas eleições municipais é todo centralizado nas zonas, nas eleições gerais ele é diluído. Como eu disse antes, o TSE tem o controle geral das eleições e o TSE, então, edita as resoluções e faz o registro das candidaturas de todos os cargos nacionais, para presidente da República e cargos para... E delega aos TREs, então, o registro, fiscalização e prestação de contas dos cargos para governo do Estado, senador e para as proporcionais, Assembleia Legislativa e Câmara de Deputados. E Congresso Nacional com o Senado. Sem falar de responsabilidade, porque eu acho que a responsabilidade ela é igual nos dois processos, mas o Ministério Público e a Justiça, elas têm uma menor atuação nos municípios nesse processo da eleição geral, né, doutor Mário? Exatamente. É bem diferente das eleições municipais, em que também os registros das candidaturas e os processos em geral, digamos assim, tramitam perante a Justiça Eleitoral local. Nessa, que é uma eleição geral, nacional, como a doutora disse, os registros são feitos e eventuais impugnações junto ao TRE ou ao TSE, e então cabe mais à Justiça Eleitoral local e ao Ministério Público Eleitoral nos municípios atuar no acompanhamento, na fiscalização da propaganda eleitoral e também fazer uma fiscalização das contas, da arrecadação e dos gastos, né, que tem todas as suas normas que devem ser cumpridas, né? E quando existe eventual denúncia de irregularidade, então o promotor eleitoral encaminha para que em Porto Alegre o membro do Ministério Público Eleitoral que atua perante o TRE, então, ajuize a ação cabível. Sobre irregularidades, como é que o cidadão pode fazer quando ele verificar ou ele comprovar ou ele tiver alguma dúvida em relação à irregularidade que algum candidato esteja cometendo no município? Ele vai ter que procurar aí ou o Ministério Público ou a Justiça Eleitoral do seu município. Qual é o procedimento dele? Nós temos o caminho que é procurar ou a Justiça Eleitoral ou o Ministério Público, como o Dr. Mário Guadanin colocou antes. Mas nós também temos, desde 2016, um aplicativo divulgado pelo TSE, instalado pelo TSE, que se chama Pardal. Ele foi atualizado agora para as eleições de 2018. Ele pode ser baixado em tablets e smartphones, tanto no sistema Android como no sistema iOS. E ele funciona para a realização de denúncias de uma forma mais ágil pelo eleitor. Ele pode instalar esse aplicativo, tem uma primeira aba que são a possibilidade de criar uma denúncia e tem uma outra aba nesse aplicativo que contém previsões de propaganda irregular, com orientações do que pode e do que não pode na propaganda, orientações sobre alto-falantes, carro de som, comício, orientações sobre gastos de campanha, doações, se são regulares ou se são irregulares, sobre eventuais abusos de poder econômico. Então, o aplicativo tem uma série de possíveis infrações que possam ser detectadas pelo eleitor, com explicações do que pode e do que não pode, e o eleitor, então, se deparando com algo irregular, pode filmar ou fotografar e abrir uma denúncia
através desse aplicativo, que aí vai ser encaminhada para a Justiça Eleitoral. Ou ele pode se dirigir ao Ministério Público diretamente. Exatamente. Ele pode, em caso de se deparar com uma situação que ele entende que é irregular, seja de propaganda, seja de arrecadação de recursos, de eventos eleitorais, ele pode levar a notícia do fato à Promotoria de Justiça, se identificando, de preferência, levando eventuais documentos, ou pode, inclusive, encaminhar através de e-mail. O nosso e-mail seria o mppassoffundo@mp.rs.gov.br, certo? Todas as representações, as denúncias são analisadas. Se for o caso, o Ministério Público faz uma investigação preliminar, ouvindo testemunhas, fazendo inspeção, eventualmente pedindo busca e apreensão para a Justiça Eleitoral, e daí encaminha o procedimento cabível, seja perante a Justiça Eleitoral local, seja no TRE, pedindo eventualmente a aplicação da multa, pedindo a cessação de uma propaganda irregular, até eventualmente pedindo a impugnação de uma candidatura por uma irregularidade grave, por um abuso de poder econômico ou político, por exemplo. Agora, o que é importante para ajudar, auxiliar a fiscalização? Que o eleitor ou o cidadão tenha provas, tenha elementos consistentes para formular a denúncia, isso é importante? É importante também que ele se identifique ou ele pode fazer isso de forma anônima? Como eu disse, preferencialmente se identificando. E quando ele leva a notícia do fato ao Ministério Público, se ele puder, já por exemplo, se for numa rede social, que ele entender que se deparou com uma propaganda irregular, ele pode tirar um link e levar até a promotoria essa informação, que será examinada, e se o Ministério Público entender que realmente existe uma situação de ilicitude eleitoral, então instaurará o procedimento. Quando o eleitor tiver, eventualmente, alguma dúvida sobre a situação e sobre a licitude ou não, ele pode, inclusive, nos telefonar. E, através do telefone 313-5330, ele será atendido, né? Poderá ser feito esclarecimento para ele sobre a situação, e se realmente ele estiver diante de uma ilicitude, de um ato ilícito eleitoral, então ele poderá documentar e o Ministério Público atuará. Doutora Ana, sobre propaganda eleitoral, o que mudou nessa eleição? Tem alguma coisa que está diferente? Sim, nós temos uma propaganda bem mais enxuta nas ruas, né? Está bastante limitado. Atualmente só é possível a utilização de adesivos de até meio metro quadrado em veículos, um por lateral de veículo nesta área, e no vidro traseiro pode ser até toda a extensão do vidro traseiro, desde que o adesivo seja micro perfurado, aquele que a legislação de trânsito exige. Nós também temos uma limitação bem grande em relação às residências. Só é possível um adesivo de também até meio metro quadrado nas janelas. Não é possível pintar muros, fachadas, não é possível... Aquelas plaquinhas de madeira não pode mais, né? Não é possível colocar bandeiras em residências. Então nós temos, não é possível colocar faixas. Bandeira do partido não pode mais colocar em residência? Em residências não pode mais. Também não pode, obviamente, em prédios públicos. Então nós temos uma campanha bastante enxuta que, em resumo, nas ruas só é possível os veículos com esta limitação de tamanho, não pode ser plotado, todo adesivado não pode mais. E os partidos, coligações e candidatos podem fazer campanha de rua com a distribuição de materiais, folhetos, santinhos, panfletos, com a colocação de mesas móveis que devem ser retiradas às 10 da noite, ou bandeiras móveis que também devem ser retiradas e que não podem atrapalhar nem o trânsito de veículos, nem o de pessoas. Bom, a gente vai voltar a falar sobre propaganda, só que no próximo bloco, em instantes.
O Estúdio 4 dessa semana está esclarecendo dúvidas aí sobre o processo eleitoral e recebe aqui a doutora Ana Paula Caymmi, da Justiça Eleitoral, e o doutor Mário Guadanin, do Ministério Público Eleitoral. Bom, a gente estava falando de propaganda e tem uma série de limitações. E aquele candidato que resolver sujar a cidade com santinhos, como de costume aí na véspera da eleição, o que acontece com ele, doutora Ana? Sempre foi vedado esse derrame de santinhos na véspera ou no dia da eleição, era punido com multa, mas agora a legislação eleitoral ficou mais rigorosa e o candidato que fizer isso, partido ou coligação, está sujeito a responder por crime eleitoral. Os cavaletes também, eu lembro que uma eleição em Passo Fundo houve um acordo entre a Justiça, Ministério Público e candidatos que não seriam mais utilizados os cavaletes. E já faz umas 2 eleições, eu acho que aboliram completamente. Hoje isso é proibido, né? Sim, a legislação eleitoral agora veda a utilização de cavaletes nas vias públicas, assim como veda a colocação daqueles bonecos que colocavam antigamente. Isso é vedado. Nós temos uma cidade mais limpa, uma campanha mais enxuta e possivelmente mais voltada para a internet. É um caminho. Esse talvez seja um problema novo aí, tanto para o Ministério Público quanto para a Justiça Eleitoral. O TSE tem dito que não vai admitir fake news, que vai ficar de olho para punição. Mas tem alguns caminhos também para se fazer a denúncia ao Ministério Público. E quais são esses caminhos que o eleitor ou cidadão deve considerar até denunciar? Quando nós estamos falando de propaganda irregular na internet, nós temos que pensar também como garantir que essa prova seja bem colhida e como que a Justiça Eleitoral vai poder determinar a remoção do conteúdo indevido. Então, o caminho que deve ser utilizado por quem se depara com um conteúdo irregular na internet é printar a página. Ele pode fazer um print da página no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador. E quando encaminhar a denúncia, encaminhar com a URL, que é aquela individualização do conteúdo que se a gente pega pela barra da internet. Sem a URL, a Justiça Eleitoral fica realmente praticamente impossibilitada de determinar a remoção do conteúdo irregular. E outro caminho é a realização da ata notarial. O eleitor pode, ou assim como o candidato, partido ou coligação, podem ir até um cartório de um tabelionato e fazer uma ata notarial em que seja aferido aquele conteúdo na internet, aquela URL, pelo tabelião. Que é um pouco mais demorado, né? Porque mais demorado. O cartório está bem demandado em relação a isso. Isso. Ele é um meio útil, mas ele não é necessário. Printar a tela com a URL já é um bom início de prova. Doutor Mário, é preocupante a propaganda na internet para o Ministério Público? Sem dúvida. Veja, com a internet, as redes sociais, todo eleitor acaba sendo um jornalista, um repórter em potencial. Né? Sem informação, né? Sem Diga-se informação. de passagem. O que ocorre? Quando a jornalista, quando a Zulmara vai veicular alguma notícia, ela vai fazer previamente, de forma profissional, uma checagem. Né? O eleitor, eu diria que antes de ele transmitir, divulgar, compartilhar uma notícia, ele pode fazer uma apuração prévia através de pesquisa em sites confiáveis ou mesmo conversando com pessoas da sua confiança para evitar de divulgar notícias falsas. Né? Isso preocupa bastante porque é um universo muito grande, mas as pessoas têm que saber que podem sim ser responsabilizadas, a justiça tem instrumentos para isso, e já houve, inclusive em relação ao pleito passado, processos em decorrência desse tipo de fato. Sim, o eleitor, o cidadão, ele é responsável por compartilhar também informações falsas, ele pode ser responsabilizado por isso. Né? Com certeza. Ou por também ofensa a pessoas ou a candidatos. Bom, a gente foi às ruas e a gente tem 2 questões aí que foram formuladas por eleitores que a gente gostaria que vocês respondessem. Vamos à primeira delas. Sobre os títulos, né, que agora com biometria, né, daí eu acho que é isso que de repente vai acumular um pouco ali o pessoal. Seria isso, se na hora de votar lá vai complicar muito quem não fez, né? Doutora Ana, preocupação com a biometria. Claro,
Nós temos, dos municípios que compõem as zonas eleitorais, a 33 e a 128, Pontão, Ernestina, Mato Castelhano e Coxilha, o procedimento do recadastramento biométrico já foi concluído. Então, nesses municípios, apenas os eleitores que fizeram o recadastramento biométrico vão poder votar nessas eleições gerais de 2018. Em Passo Fundo, o recadastramento biométrico está em andamento. Ele não é obrigatório ainda, será concluído possivelmente até 2020. Então, em Passo Fundo, quem não fez o recadastramento biométrico poderá votar regularmente nas eleições, basta comparecer à sua sessão eleitoral com o seu título de eleitor e um documento com foto, que ele vai poder votar regularmente. Nós temos um desafio, claro, que é um grande número de eleitores com biometria e ainda há um ajuste para verificar como é que as urnas vão se comportar, o leitor vai se comportar neste grande volume de eleitores. Passo Fundo já temos mais de 35% recadastrados, então pode ser que a gente ainda tenha assim, um pouquinho mais de demora do que nos pleitos anteriores, porque o sistema ainda está em fase de implantação. Uhum. Nós temos, todas as urnas que serão instaladas têm biometria, sistema biométrico? Sim, todas. Todas as urnas em Passo Fundo e nos municípios que compõem as zonas eleitorais têm biometria. Então a gente vai ter uma mistura, não é? Eleitores que ainda não têm o cadastro biométrico e eleitores que têm o cadastro biométrico e vão utilizar isso na eleição. Quem tiver vai utilizar. Exatamente, quem tiver a biometria vai utilizar. Bom, vamos à segunda questão. Não é verdade que o voto 000 confirmando a gente não está de acordo com os partidos, quem está ali no poder? Pois é, essa é uma questão que eu quero complementar, não é? As pessoas têm dúvidas em relação ao voto nulo ou ao voto em branco. Esse voto conta para algum candidato, que na verdade não é um voto, né? A pessoa está anulando ali. É um voto, em princípio, de protesto. Tá? Qualquer número que é digitado e que não corresponde a um candidato e confirmado, ele corresponderá a um voto nulo, assim como tem a tecla do voto em branco. Na verdade, os cálculos para verificar quem que se elege nas proporcionais levam em consideração os votos válidos, né? Então, não existe uma repercussão nesse sentido e também não é verdade que se mais de 50% dos votos fossem brancos ou nulos, a eleição estaria anulada. Isso não procede, não é? Procede. Ganha quem fizer o maior número de votos. Exato. Exatamente. Como disse o Dr. Mário, tanto o voto branco como o voto nulo, ele não é computado no número de votos válidos. E apenas os votos válidos são aferidos para a eleição. São computados para os candidatos e aferir quem é que ganhou. Então, infelizmente, se tem essa noção de que um grande protesto nacional poderia gerar uma nulidade nessas eleições. Isso é uma interpretação equivocada do artigo 242, se não me engano, do Código Eleitoral. Mesmo que mais da metade da população vote em branco ou vote nulo em protesto, a eleição vai seguir válida. Há outras formas de protestar, o eleitor tem direito a votar como ele quer, mas há outras formas de protestar, me parece, mais eficazes do que abrir mão do direito de votar e da possibilidade de contribuir positivamente para a democracia, contribuir e escolher responsabilizando-se pelo destino do Estado, do destino do país. Porque a verdade é que o eleitor que vota em branco ou vota nulo, ele está abrindo mão do seu direito de decidir o tipo de país ou de Estado que ele quer e deixando que outros decidam em seu lugar. Então, este, na verdade, é um protesto bastante ineficaz, que o eleitor tem a liberdade de fazer, mas que não contribui positivamente para a democracia. Bom, vamos falar agora um pouquinho do serviço do dia da eleição, não é? Quantas sessões eleitorais a gente vai ter em Passo Fundo, doutora Ana? Em Passo Fundo nós temos 421 sessões eleitorais. Quantas urnas eletrônicas vão estar distribuídas aí nessas sessões? Cada sessão eleitoral tem uma urna eleitoral e nós temos urnas de reposição caso haja problema em alguma delas. Essas urnas estão todas já a postos no cartório eleitoral? Que fase a gente tem agora até a eleição? Nós temos, as urnas passam por manutenção constante. Elas têm as baterias que são recarregadas para ter certeza de que no dia da eleição a
bateria está funcionando, é verificado a impressora, é verificado... Então, a urna passa por verificações constantes. Elas ainda não estão carregadas com os programas eleitorais, porque isso se dá a partir de setembro, depois que termina todo o registro das candidaturas, tudo é julgado pelo TSE e pelos TREs, com a definição dos candidatos. A partir do dia 17 de setembro é gerado, então, o programa Mãe, que ele é distribuído com o número e a foto dos candidatos que vão concorrer na eleição. E a partir, então, desta data, numa solenidade pública, esse programa é extraído para ser implantado em cada uma das urnas eletrônicas. Bom, agora em setembro tem o treinamento dos mesários, que é essencial para que o processo ocorra tudo dentro da perspectiva, né? Sim, nós temos quase 2.000 mesários nas duas zonas eleitorais. Parte deles recebe treinamento presencial. Geralmente os presidentes e os primeiros mesários recebem treinamento presencial em setembro e parte dos mesários recebem treinamento à distância, que é uma novidade também do Tribunal Superior Eleitoral, e também vai se realizar em setembro. Bom, a gente vai ter sessões especiais para acessibilidade e a gente vai ter também sessões para o voto em trânsito, que é outra novidade em Passo Fundo. Todos os municípios com mais de 100.000 eleitores nessas eleições vão ter voto em trânsito. Tinha um período para que o eleitor se cadastrasse, o eleitor que saberia que está fora da sua zona eleitoral no dia da eleição de 7 de outubro ou no dia do segundo turno, poderia pedir o voto em trânsito. Esse prazo se encerrou no dia 23 de agosto. Passo Fundo tem mais 430 pedidos. Exatamente. Tivemos mais ou menos 430. Nós teremos 2 sessões eleitorais instaladas no Clube Juvenil que vão centralizar preferencialmente o voto em trânsito e também vão centralizar preferencialmente como mesa de receber o justificativo eleitoral. Pessoas com deficiências podem ser acompanhadas por outras pessoas até a hora de votar? Como é que é esse processo? Sim, o portador de necessidades especiais pode ser conduzido, auxiliado até o momento de votar, e aí no momento de votar ele fica com a sua privacidade reservada, a pessoa que o auxiliou se afasta. Em princípio, nós tentamos fazer um recadastramento a cada eleição para que o eleitor com necessidade especial esteja cadastrado, vinculado a uma sessão eleitoral com acessibilidade. Também tivemos até o dia 23 de agosto um prazo para que fosse feita a transferência desse eleitor para uma outra sessão, caso a original não tivesse acessibilidade. A maior parte dos casos está contemplada, foi atendido, os eleitores estão com acessibilidade. Eventualmente, algum caso pontual pode ter ficado de fora. Bom, 2 perguntas básicas. Quem é que tem prioridade na fila de votação e se o eleitor pode votar sem título? Quem tem prioridade são os candidatos, os membros da Justiça Eleitoral e do Ministério Público que estão a trabalho, os idosos, gestantes e pessoas com deficiência. E pode votar sem título? Pode votar sem título. Se o eleitor souber a sua sessão eleitoral, ele deve comparecer com a carteira de identidade ou com a carteira de motorista ou com a carteira de trabalho, se for atualizada. Em resumo, é um documento com foto. Bom, a gente tinha tantas perguntas para fazer, mas, doutor Mário, tem uma mudança também na doação para os candidatos. Exatamente. Houve uma mudança muito grande no financiamento da campanha eleitoral. Não existe mais a possibilidade de doação por parte de empresas, isso foi bastante vinculado, e as pessoas físicas podem fazer doações, mas de até 10% da renda do ano anterior. Então eu faço esse alerta para as pessoas, para os eleitores, né? Por quê? Porque em relação ao pleito passado, houve vários eleitores que responderam por fazer doação acima desse limite de 10%. E, em alguns casos, também por suspeita de terem sido laranja de empresas ou de pessoas físicas impedidas de doar. Então, não faça isso, não aceite esse tipo de pedido para cometer esse tipo de ilícito eleitoral. Porque pode se prejudicar. Pode receber uma multa
que é bastante alta, gravosa, 100% do que exceder os 10% de limite, ou até responder por um crime eleitoral. Bom, qual é a sua expectativa para essa eleição, rapidamente, assim, em poucas palavras? Eu vejo de uma forma bem positiva, avalio como positivas todas as mudanças que ocorreram, tanto em relação à restrição da propaganda em geral e também do financiamento, da arrecadação de recursos. Porque eu penso que o que importa é que o candidato possa se comunicar com o eleitor, transmitindo o seu pensamento, as suas posições sobre as questões nacionais importantes, a sua linha ideológica, os seus projetos. E isto continua sendo permitido e incentivado pela legislação e pela justiça. Doutora Ana. Há uma expectativa positiva no sentido de que a comunicação está ao acesso de todos. Então, eu imagino que a informação está mais disseminada, mais acessível, e o eleitor tem condições de se informar melhor. Então, pode fazer uma escolha consciente, fugindo das fake news, fugindo da divulgação irregular de conteúdo. Outra expectativa positiva é que uma decisão recente da Justiça determinou que as candidatas mulheres que os partidos não só tenham uma cota de 30% para as mulheres, mas que também destinem 30% dos recursos arrecadados para dar efetividade nas campanhas. Eu acho que isso é muito positivo, é uma possibilidade de que haja uma competitividade entre as mulheres mais efetiva no mundo da política, que hoje eu acho que ainda é bastante tímida a participação feminina. Então, acho que a Justiça Eleitoral deu um importante passo nesse sentido. E também que o eleitor tenha bastante consciência na hora de votar, que ele se preocupe em escolher um candidato que o auxilie, que tenha um projeto de construir uma nação mais justa, mais igual, mais solidária, que é, enfim, economicamente rica, pujante, mas que tenha justiça social para distribuir para todos, que priorize a educação, enfim, que o eleitor tenha a possibilidade, pense bem e escolha um candidato que vai fazer uma nação melhor. Obrigada pela presença de vocês. O Estúdio 4 está encerrando. Até a próxima semana.